Os 7 pecados capitais, personificados por figuras bíblicas. Número 1, o orgulho. O orgulho, muitas vezes considerado a fonte de todos os outros pecados, é o retrato de uma autoestima inflada, uma arrogância que nos cega para nossas próprias imperfeições. Como diz o provérbio, o orgulho precede a ruína, o espírito altivo, a queda. Provérbios 16, 18. Um exemplo vivo desse orgulho desmedido é encontrado na figura do rei Nabucodonosor, governante do grandioso Império Babilônico. Nabucodonosor, envolto em imenso poder e riqueza, ergueu a magnífica Babilônia, uma cidade que deslumbrava com seus jardins suspensos e palácios suntuosos. Porém, sua prepotência e orgulho enraizado em seu coração o fez atribuir a si mesmo as bênçãos que vinham de Deus, ignorando a advertência divina conforme descrito em Daniel 4:30. Deus, em resposta à arrogância de Nabucodonosor, enviou-lhe um sonho profético como alerta. Esse sonho, interpretado por Daniel, revelou que o rei seria humilhado e viveria como um animal por 7 anos, a menos que mudasse seus caminhos. No entanto, o orgulho do rei o fez ignorar este aviso direto de Deus. A realização do sonho se concretizou quando Nabucodonosor foi expulso do convívio humano e viveu como um animal, alimentando-se de grama e enfrentando uma transformação física chocante. Após 7 anos de humilhação, olhando para o céu, ele finalmente reconheceu a soberania de Deus e sua própria insignificância diante do Criador. Nabucodonosor, uma vez soberbo, agora humilde, louvou a Deus, reconhecendo que ele é o verdadeiro governante dos reinos da terra. Sua história serve como uma poderosa lição de humildade, lembrando-nos de que nenhum poder ou riqueza nos coloca acima de Deus. Assim como Nabucodonosor, devemos constantemente refletir sobre nossas próprias vaidades e reconhecer a importância da humildade diante do divino. Número 2, inveja. Adentrando as páginas iniciais da Bíblia, no livro de Gênesis, nos deparamos com uma narrativa eterna, tão vívida hoje quanto em tempos remotos. A história de Caim e Abel. Um relato repleto de emoções intensas que nos instiga a questionar profundamente por que sucumbimos ao ciúme e como essa emoção nos impacta. Vamos adentrar mais a fundo e explorar como a inveja entrelaça-se à saga de Caim e Abel. No princípio, Adão e Eva deram origem a 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, um agricultor, e Abel, seu irmão, um pastor, ambos compartilhando o mesmo lar, mas trilhando caminhos divergentes. Chega o momento de oferecer sacrifícios ao Senhor. Abel apresenta os primeiros frutos do seu rebanho, enquanto Caim oferece produtos da terra. Contudo, apenas a oferta de Abel encontra favor diante de Deus, enquanto a de Caim é rejeitada. Isso desperta em Caim uma fúria intensa, evidenciando os primórdios da inveja. Como diz a Escritura, Caim ficou muito irritado e seu rosto estava abatido. Gênesis 4:5. Mas por que Deus favoreceu a oferta de Abel? Não se trata da qualidade da oferta, mas sim do coração que a oferece. A reação de Caim nos revela o início da inveja. Quem nunca sentiu aquele aperto no peito, aquela ardência, ao ver outro ser elogiado ou recompensado enquanto nós somos ignorados? Deus, em sua misericórdia, não deixou Caim afundar na inveja e perguntou-lhe: por que você está tão furioso? Por que está com o rosto abatido? Gênesis 4:6. E ofereceu uma saída. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Infelizmente, Caim sucumbiu à inveja e convidou Abel para um campo isolado, onde o matou, dando origem ao primeiro ato de violência registrado na história. Deus, então, perguntou a Caim pelo seu irmão, ao que ele mentiu.
Mas Deus sabia a verdade, e a voz do sangue inocente clamou por justiça. As lições da inveja nesta história são profundas. Nossas ações, especialmente aquelas nascidas da inveja, têm consequências que vão além do que podemos imaginar. Caim foi amaldiçoado e tornou-se um errante, mas Deus, em sua misericórdia, colocou uma marca em Caim para protegê-lo. Esta narrativa nos alerta sobre os perigos da inveja, um sentimento que não apenas destrói relacionamentos, mas pode desencadear pecados ainda mais graves. Ao refletirmos sobre a história de Caim e Abel, somos desafiados a proteger nossos corações contra a inveja, cultivando a gratidão e o contentamento pelas nossas próprias bênçãos. Essas questões, tão pertinentes hoje quanto no início dos tempos, ecoam através das páginas da história, convidando-nos à reflexão e à transformação. Número 3. Gula. Na história de Esaú, encontramos um poderoso alerta sobre os perigos da gula e da busca pela gratificação imediata. Esaú, faminto após uma jornada de caça, sucumbiu à tentação de satisfazer seu apetite instantaneamente em troca de sua primogenitura, uma decisão impulsiva que mudaria o curso de sua vida para sempre. Jacó, seu irmão, aproveitou-se da situação, oferecendo-lhe um ensopado em troca de seus direitos de primogenitura. Movido pela fome e pela exaustão, Esaú cedeu sem hesitação, sem perceber o valor real daquilo que estava trocando. Esta história antiga ecoa através dos séculos, servindo como um lembrete vívido dos perigos de nossos desejos imediatos e das consequências de nossas escolhas impulsivas. É uma advertência sobre o que sacrificamos quando priorizamos o prazer momentâneo sobre as bênçãos duradouras do futuro. Assim como Esaú, somos confrontados com a tentação de trocar o que é verdadeiramente valioso por um instante de prazer fugaz. É uma reflexão sobre a importância de manter nossas prioridades claras e resistir às seduções do momento presente, lembrando-nos de que nossas escolhas têm um impacto duradouro em nossas vidas. Número 4. Luxúria. Desperta-se uma reflexão profunda ao adentrarmos na história atemporal do rei Davi e o banho de Sabá, um conto que ressalta os perigos e as consequências avassaladoras da luxúria. David, um homem reverenciado por seu amor a Deus, sucumbe ao desejo proibido ao vislumbrar a bela Bat-sheba em um momento de fragilidade. Sua busca pela satisfação imediata o leva a uma série de escolhas prejudiciais, desencadeando uma trama de mentiras e traições que afetam não apenas sua própria vida, mas também a de pessoas inocentes ao seu redor. A mensagem impactante do profeta Natã confronta Davi com sua própria culpa, revelando a ele a magnitude de suas transgressões. A história de Davi nos lembra da fragilidade humana e da facilidade com que podemos ceder aos desejos mais básicos, ignorando as consequências devastadoras que podem resultar. Ao contemplarmos esta história rica em lições, somos instigados a guardar nossos corações contra os perigos da luxúria, reconhecendo nossas próprias vulnerabilidades e buscando forças além de nós mesmos. Cada escolha que fazemos molda nosso destino. E ao enfrentarmos nossas fraquezas, podemos encontrar o caminho de volta à retidão, seguindo os passos de David, que mesmo diante de suas falhas, encontrou a redenção através do arrependimento sincero e da busca pelo perdão divino. Que estas reflexões nos guiem na jornada rumo à verdadeira sabedoria e retidão. Número 5. A raiva. Na Bíblia, a saga de Sansão é uma montanha-russa de emoções humanas, destacando especialmente a raiva. Já se viu tão furioso a ponto de não conseguir pensar em mais nada? Assim era a vida de Sansão, incrivelmente forte como um super-herói, mas frequentemente dominado por sua própria ira.
A história de Sansão, registrada principalmente nos Juízes, capítulos 13 a 16, é uma jornada repleta de altos e baixos, revelando tanto a força extraordinária concedida por Deus quanto a fraqueza humana. Nascido de uma mulher que não podia conceber, Sansão foi abençoado por Deus desde o nascimento como um nazireu, dedicado ao Senhor e proibido de cortar o cabelo. Apesar de sua força sobre-humana, sua ira explosiva frequentemente o levava a problemas. Um exemplo é quando, em sua festa de casamento, ele perde uma aposta devido a um enigma, e sua raiva resulta em atos impulsivos e destrutivos. Outro ponto crucial é seu relacionamento com Dalila. Embora talvez motivado pelo amor, Sansão confiou em alguém de uma cultura inimiga, o que se revelou fatal. Ele acabou revelando seu segredo, a fonte de sua força, levando à sua captura e cegueira. No entanto, nos momentos finais de sua vida, Sansão, cego e enfraquecido, clama a Deus por ajuda e encontra forças para derrubar o templo dos filisteus, num ato que mistura raiva e redenção. Sua história nos faz refletir sobre o poder destrutivo da raiva descontrolada, mas também sobre a possibilidade de redenção quando direcionada a um propósito mais elevado. A vida de Sansão é um lembrete do equilíbrio delicado entre força e sabedoria, e nos desafia a lidar com nossa própria raiva de maneira ponderada. Mesmo em nossos momentos mais intensos, sua história nos ensina a importância de encontrar um propósito maior e buscar a sabedoria para canalizar nossas emoções de forma construtiva. Sansão é mais do que uma figura histórica, é um reflexo das complexidades humanas e um convite à reflexão sobre como enfrentamos nossos próprios desafios emocionais. Número 6. Ganância. A ganância é como uma fome insaciável por mais, especialmente por dinheiro e poder. A Bíblia nos alerta sobre isso, destacando que o amor desmedido ao dinheiro é a raiz de muitos males. 1 Timóteo 6:10. A história de Judas é um poderoso lembrete desse perigo. Judas, apesar de andar ao lado de Jesus, sucumbiu à ganância. Como tesoureiro dos discípulos, sua obsessão pela riqueza o levou a desviar fundos e criticar atos de generosidade. Mas foi sua traição por 30 moedas de prata que selou sua fama infame. O conflito interno de Judas é palpável. Apesar de testemunhar os milagres e ensinamentos de Jesus, sua avidez pelo dinheiro o cegou. A traição ocorre no trágico clímax da última ceia, onde Jesus prevê sua traição. Judas, consumido pelo remorso, tenta devolver o dinheiro, mas é tarde demais. Sua história nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas e prioridades. Com que frequência sacrificamos nossos valores morais e espirituais em busca de ganhos materiais? A história de Judas não é apenas uma narrativa do passado. É um espelho que reflete as batalhas internas que todos enfrentamos. Número 7. Preguiça. Você pode pensar que a preguiça se resume simplesmente a não querer fazer nada, mas é muito mais do que isso. Trata-se de desperdiçar oportunidades, deixar talentos sem explorar, potenciais sem realizar. Vamos explorar a parábola dos talentos, uma história narrada por Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus 25, 14 e 30. Imagine um homem rico e sábio partindo em uma jornada. Antes de partir, ele confia seus bens a seus servos. A um, ele dá 5 talentos, a outro 2 e a outro apenas 1, cada um de acordo com sua capacidade. Agora, imagine-se como um desses servos. Os 2 primeiros devem ter sentido uma mistura de empolgação e nervosismo. Começaram a trabalhar imediatamente, multiplicando o que lhes foi confiado. Mas vamos nos concentrar no terceiro servo, aquele que recebeu apenas 1 talento. Em vez de aproveitar ao máximo o que lhe foi dado, ele cava um buraco no chão e esconde o dinheiro de seu senhor. Por quê?
por medo. Ele não fez nada com o talento que recebeu, deixando o medo e a inação governarem sua vida desde o início. Quando o mestre retorna para acertar as contas, os 2 primeiros servos apresentam orgulhosamente seus ganhos e são recompensados com palavras de louvor. Mas o terceiro servo, com seu talento enterrado, recebe uma repreensão severa. Ele é chamado de mau e preguiçoso, e até mesmo o único talento que tinha lhe é tirado. A lição aqui é clara. Não é apenas o que fazemos que importa, mas também o que deixamos de fazer. Esta parábola não é apenas sobre dinheiro ou investimento, é uma metáfora para a vida e os dons que recebemos. A preguiça aqui não é apenas preguiça física, é uma falha em agir e uma recusa em usar nossos próprios dons para o bem. Trata-se de jogar tão seguro que perdemos o verdadeiro potencial da vida. O mestre na parábola espera que usemos o que nos é dado para crescer, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Esta história nos desafia a não sermos como o terceiro servo, a nos livrarmos das algemas da preguiça e a abraçarmos as possibilidades. Enquanto refletimos sobre esta parábola, vamos nos perguntar: estamos vivendo de acordo com o nosso potencial? Estamos aproveitando ao máximo os talentos com os quais fomos abençoados? Não sejamos como o servo que enterrou seu talento, sejamos aqueles que o multiplicam. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Até a próxima e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões.